Boa tarde, meu nome é João Leal e vocês estão escutando o podcast do CBEDS, que tratará sobre assuntos de sustentabilidade, mudanças climáticas, antes e depois da COP30. Hoje o tema é minerais essenciais. E estava conversando com um amigo antes desse videocast e ele falou que existem poucos temas mais 2025 do que minerais. A gente sabe que minerais estão no cerne da disputa geopolítica entre Trump e o Brasil. A gente sabe que é um assunto cada vez mais debatido e, ao mesmo tempo, que existem dados que indicam que para conseguir atingir o net zero até em 2050, nós precisaremos duplicar a extração de minerais que existem hoje. Uma turbina eólica, um motor de carro elétrico precisará de muito mais diversidade de minerais do que um motor de carro a combustão. Para discutirmos mais esse assunto, temos a honra de receber Vivian McKnight, gerente-geral de mudanças climáticas da Vale, a mineradora que tem atuado fortemente na área de inovação e descarbonização. Vivian, bem-vinda. Obrigada, João. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Vivian, para começar, eu queria que você se apresentasse brevemente e comentasse o papel que você desempenha na Vale. Claro. Eu estou na Vale já há mais de 15 anos, sou economista de formação e trabalho com mudanças climáticas e descarbonização. Entre os principais desafios que eu tenho dentro da empresa é integrar essa questão de mudanças climáticas dentro dos processos. Então, como fazer com que a empresa pense o seu planejamento estratégico considerando os impactos e as restrições de emissões que a gente está encarando aí nesse mundo. Então, tenho entre as atribuições, por exemplo, a inclusão da precificação de carbono, a identificação das oportunidades de descarbonização e a sua priorização, ou seja, quais projetos priorizar para a gente substituir o consumo de combustível fóssil, como adotar as metas de redução de emissão, como mostrar avanço para a sociedade e para os investidores. Então, esse é um pouquinho aí dos desafios que eu lidero dentro da agenda da Vale. Vivian, eu queria começar com um conceito que confesso que já me tirou alguns segundos de paz, sobre a diferença entre minerais críticos e essenciais. A gente normalmente vê esses conceitos intercambiáveis, algumas vezes utilizados de uma forma, e eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa distinção entre minerais críticos e essenciais. Ótimo. Seria fácil se ela viesse da química, né? A gente não precisaria se preocupar porque já teria estudado. Eu acho que essa diferenciação ela se diz muito em respeito à oferta e demanda do que a gente tem hoje, tá? Então, todo mineral é essencial por natureza, se a gente puder dizer assim, mas a gente tem feito essa separação hoje no linguajar aí das empresas numa discussão de que minerais essenciais são aqueles minerais que não necessariamente estão em um mercado com pouca oferta. Então, aqui no caso, a gente está falando de minério de ferro, por exemplo, ou a bauxita, também não deixa de ser um minério, né, que se torna fertilizante. São minerais que são essenciais para o desenvolvimento humano, então seja na indústria, na cadeia do agro, seja na indústria do aço, são minérios que precisam ser produzidos para o bem-estar da população. Já na categoria de minerais críticos, a gente está falando especificamente daqueles minerais que são usados para a gente ser capaz de promover a eletrificação e a transição energética. Então, quando se fala em minerais críticos, são aqueles minerais que a gente sabe que para promover a transição energética, a gente não dispõe desses minerais no mercado na quantidade da que a gente precisa. Então, estamos falando de cobre, de níquel, cobalto, lítio. São os minerais que hoje em dia estão com uma oferta pequena perto do que precisa ter e por isso eles são críticos para que a gente consiga fazer a transição energética. Perfeito. Meu entendimento é de que muitos desses minerais críticos estão localizados no Brasil e que, portanto, o país teria uma posição importante dentro da mineração mundial para conseguir descarbonizar essas cadeias globais. Eu queria que você dissertasse um pouco mais sobre como o Brasil pode se posicionar para conseguir promover essa descarbonização a nível global. Ótimo. O Brasil ele tem uma vocação mineral por natureza, né? Acho que na nossa pauta de exportação
O minério é uma representação significativa e nós temos bastante conhecimento e é uma atividade econômica importante no Brasil. E quando a gente olha pela vertente de que a mineração, qual é a contribuição que a mineração pode dar, por exemplo, e por esse prisma, qual é a contribuição que esse segmento dentro do Brasil pode oferecer para a descarbonização mundial, a gente tentou separar essa discussão em 3 principais pilares. Quando a gente fala em mineração e os minérios em si, agora mesmo estávamos falando dos minérios críticos, o produto em si não é um produto intensivo em carbono, não é um produto que, ao ser utilizado, vai gerar aquecimento global. Pelo contrário, o cobre e o níquel vão permitir que a gente eletrifique e, dessa forma, a gente faça a transição energética do fóssil para uma fonte renovável, potencialmente. Então, as emissões associadas à produção do minério hoje é um dos drivers que a gente pode alavancar para a contribuição da mineração brasileira para a descarbonização mundial. Então, acho que a primeira grande contribuição que a gente tem estando no Brasil, que é um país que tem a sua matriz elétrica majoritariamente renovável, a gente pode minerar minérios com uma quantidade de energia fóssil menor do que outros países no mundo. Então, acho que essa é a primeira contribuição. Vocês sabem também que a indústria de mineração é uma indústria energointensiva, ou seja, usa muita energia, usa muito caminhões, usa muito combustível para poder movimentar, poder processar o minério. Se a gente consegue evoluir para uma matriz cada vez mais eletrificada e eletrificada a partir de fontes renováveis, a gente já tem uma primeira contribuição. Então, acho que o setor consegue ajudar a descarbonizar na medida em que a gente pode produzir essas reservas de minerais que a gente conhece e vai cada vez conhecer mais no Brasil, a partir de fontes de energia renováveis e menos carbono intensivas. Acho que esse é o primeira contribuição do setor. Tem mais algumas, mas eu vou deixar para explorar mais para frente. Mas impressionante. Acho que o Brasil ele está tentando se posicionar dentro de uma esfera global como uma liderança climática como um todo. E esse é um setor que o Brasil já tem essa vantagem comparativa e, por que não, competitiva mesmo, em relação aos outros países, né? Como você falou, nossa matriz elétrica renovável é muito mais sustentável do que, por exemplo, da Austrália ou de algum outro país. Acho que grande parte dessas provocações conversam bastante com a coalizão de minerais essenciais. No final do ano passado, o CBEDS começou a articular, a partir dessa convocatória de mutirão global, que era algo que já vinha nascendo, convocado pela presidência da COP30, as ideias das coalizões, que seriam mecanismos para reunir empresas, associações, especialistas e representantes do governo para consolidar uma visão de futuro compartilhada para vários setores da economia brasileira, como, por exemplo, de transportes, de agricultura, mas também o de mineral. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como essa foi a construção dessa coalizão encabeçada pela Vale e, principalmente, quais foram os principais resultados dela. Ótimo. Bem, essa coalizão foi construída exatamente como uma consequência desse mutirão para a COP30, então um chamado aí do presidente André Corrêa do Lago para que as empresas e o setor da sociedade civil se articulassem para conseguir refletir qual seria a real contribuição de cada setor para a descarbonização global. E o CBEDS liderou esse trabalho para a gente conseguir fazer uma análise o mais abrangente possível, com uma escuta ampla de vários setores, para poder analisar qual seria a contribuição do setor de mineração, por exemplo, assim como outros setores, né, o de mobilidade, o de energia, para a descarbonização do Brasil. Então foi daí que surgiu essa iniciativa. A gente passou por alguns meses de amplo trabalho, muito em parceria também com o Instituto Brasileiro de Mineração, que ajudou a conectar as pontas com as demais empresas mineradoras, e convidamos também os setores da cadeia de valor, né? Pensando que, ao descarbonizar a mineração, a gente tem um potencial de influenciar a descarbonização da cadeia. Então, como que a gente pode atuar em conjunto para que a descarbonização aconteça a partir de um produto menos emissor, mais limpo, e que permita uma emissão menor no seu consumo.
Então foi daí que surgiu essa ideia. Gostaria que você aprofundasse também um pouco sobre quais foram os principais aprendizados ou consensos, né? Porque eu sei que a coalizão ela recebeu aportes de mais de 25 entidades, tanto a Vale quanto outras mineradoras no Brasil, recebeu o apoio técnico do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, e imagino que num debate tão qualificado, exista aprendizados que nós, como sociedade brasileira, podemos receber desse documento mais técnico. Queria que você elencasse alguns, por favor. Claro. A gente teve, acho que são 3 principais alavancas que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que a mineração tem um potencial de aumentar a sua produção sem necessariamente aumentar a emissão. Principalmente porque a fonte de emissão da mineração ela vem do uso de combustível fóssil. Então, se a gente conseguir fazer a transição energética para a mineração, a gente consegue ter uma produção sem emissão de carbono, ou pelo menos neutra do ponto de vista de emissão de carbono. A gente discutiu muito sobre a questão da remoção de floresta para poder abrir novas cavas e como compatibilizar isso com a preservação da biodiversidade. Então, esse foi um outro ponto que a gente teve muita discussão. Como que a gente coloca em uma perspectiva temporal a necessidade de você aumentar a exploração mineral versus a necessidade de você manter as áreas protegidas. Então, como fazer essa compensação dessas emissões de remoção da vegetação. Esse foi um outro aprendizado. A gente também verificou que ao produzir um minério com uma menor pegada de carbono e um minério de maior qualidade, como é o caso que o Brasil tem, e aí no caso aqui focando em minério de ferro, a gente viabiliza uma redução de emissão na cadeia. E se a gente considera a mudança que está acontecendo no mundo em termos da indústria siderúrgica, que é uma das maiores emissoras do mundo, né, correspondendo aí a 8% das emissões mundiais, a gente percebe que essa transição energética no setor siderúrgico vai levar para uma demanda de minerais com maior qualidade, no qual o Brasil também tem essa dotação. Então, a gente percebeu que os nossos reservatórios minerais estão alinhados com uma transição que a indústria siderúrgica vai promover para conseguir se descarbonizar. Né? A indústria siderúrgica vai precisar de minérios de maior qualidade e nós estamos também nesse patamar como país, podendo ofertar esse tipo de mineral. E, por fim, em minerais críticos, como o Brasil possui grandes reservas, a gente tem uma grande contribuição em termos de disponibilizar para o mundo esses minerais para a realização da transição energética. Alguns pontos de atenção ficam claros e precisam ser endereçados, como principalmente ofertar minerais críticos por si só não é a resposta para a transição energética. Né? A gente tem que passar por todo o processamento desses minerais, a transformação das matrizes energéticas e elétricas de cada país. Então, existem outros passos que precisam ser dados após a mineração dos minerais, após a disponibilização do níquel, do cobre, do lítio e por aí vai. E existem alavancas regulatórias que precisam ser endereçadas. Então, a precificação de carbono ela é necessária para que esses projetos saiam do papel e eles realmente viabilizem uma produção com baixa emissão de carbono. Acho que a viabilidade econômica ela é chave para que o mundo consiga descarbonizar. E isso foi muito discutido e isso apareceu entre as recomendações finais. Parece muito interessante, mas talvez acho que seja mais viável e tangível para os nossos ouvintes entender um pouco mais como é que isso se traduz dentro da realidade, né? Eu queria que você desse alguns exemplos, acho que vou fazer essa pergunta em 2 blocos, mas eu queria que você desse alguns exemplos desse primeiro pilar que foi colocado, de como que o setor de mineração pode reduzir as suas emissões a partir do combustíveis fósseis. E eu queria entender como é que a Vale tem feito esse processo. Ótimo. Então, vamos lá. A gente pode reduzir as emissões da mineração na medida em que a gente, por exemplo, substitui combustível. Então, ao invés de usar diesel, por exemplo, nas nossas ferrovias ou nos nossos caminhões,
a gente passa a usar um etanol, um biometano, um biodiesel. Então, um foco grande é a substituição do uso do diesel. Então, o primeiro passo aí para descarbonizar a mineração é substituir o consumo de combustível fóssil nesses equipamentos que são móveis. Uma outra alternativa é a eletrificação. Dá para transformar alguns desses equipamentos em elétricos. E aí aqui já adianto, a Vale tem feito a eletrificação de algumas minas, né? Usando correias transportadoras que tiram os caminhões e usa apenas energia elétrica, que no caso do Brasil vem de uma fonte renovável. Então, esse é um outro exemplo. Inovação de processos. Então, a gente tem estudado, por exemplo, os briquetes, né, os aglomerados para a indústria siderúrgica, que é uma alternativa ao processo tradicional de pelotização, e aí vou tentar trazer isso para a realidade mais simplificada. É uma inovação de processo que permite você gerar o mesmo tipo de produto para o seu cliente, mas com um impacto bem menor, um impacto ambiental bem menor. Você usa menos combustível para produzir esse aglomerado. Então, aqui tem uma outra possibilidade, algo que a Vale tem feito, como que faz para reduzir suas próprias emissões para gerar o mesmo produto. Inovando, pensando em processos diferentes, pensando em recircularidade, colocando esses aspectos sob perspectiva na hora da tomada de decisão. Partindo da mesma premissa, também um pouco sobre o papel da Vale, a gente sabe que hoje em dia a corrida pelos minerais críticos é fundamental não só para a soberania e o desenvolvimento a longo prazo do Brasil, mas também para a descarbonização das cadeias de valor a longo prazo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse terceiro pilar, sobre a exploração dos minerais críticos. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem a segunda maior reserva de terras raras, mas ainda pouca capacidade de refino. Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre a exploração de minerais críticos no Brasil e feita pela Vale. Seja terras raras, seja lítio, seja níquel. Como é que a Vale tem atuado? Não, ótimo. O próprio estudo aponta que o Brasil tem um potencial de mais do que dobrar a produção de minerais críticos no período analisado. Claro que é um potencial teórico a depender de diversas alavancas que precisam ser viabilizadas e estão apontadas no estudo. Do ponto de vista da Vale, o que a gente tem analisado é principalmente evoluir na produção de cobre, que também está alinhada com essa perspectiva de pensar em dobro de capacidade de produção. A gente hoje produz algo em torno de 300 e pensar em passar para algo em torno de 600 a 700 milhões de toneladas por ano, para poder contribuir com essa jornada de transição energética mundial. A Vale não está em terras raras, mas a gente tem esse negócio que é Vale Base Metals, né? É a Vale que foca, um segmento do negócio da Vale que foca nos minerais críticos e principalmente níquel e cobre, sendo um foco maior no cobre. Caso você tenha mais interesse em conhecer sobre o estudo que nós estamos nos referindo e sobre o papel da coalizão, você encontra o link para o download do relatório das coalizões essenciais na descrição do vídeo. E aí, colocando uma outra temática, você tinha mencionado também sobre alavancas regulatórias. Esse também é um tema que tem crescido bastante agora no começo da Pré-COP. Estamos agora, por enquanto, em outubro de 2025. Talvez vocês nos escutem mais tarde, mas eu queria entender um pouco sobre essas alavancas regulatórias e o papel que elas têm para impulsionar o setor da mineração no Brasil. Ouvindo uma palestra que uma nova lavra pode demorar até de 10 a 20 anos para ser concretizadas. Quais são os instrumentos que o Brasil pode impulsionar agora para que mais tarde a gente consiga atingir essa demanda mineralógica mundial? A gente está falando de algumas alavancas que elas partem de várias naturezas. Então, temos a alavanca de tecnologia e P&D. Então, sim, exigência de uma tecnologia cada vez menos dependente de combustível fóssil. E para a gente ter isso, a gente precisa ter P&D. Infraestrutura é necessária, então uma rede de logística, infraestrutura de transporte de energia, são alavancas de infraestrutura que precisam estar
funcionais para que, inclusive, a gente consiga escoar todo esse tipo de minério e processá-lo e aproveitá-lo numa eventual transição energética. Financiamento, então direcionar o financiamento para esse tipo de atividade, acho que é outro grande alavanca. E a questão da taxonomia, ou seja, como que você vai medir um produto de baixo carbono frente a outro produto que não é de baixo carbono, até para viabilizar o financiamento a fluir para esse segmento. Então, essas são algumas das alavancas que precisamos frisar para conseguir regulamentar o preço do carbono, para viabilizar esse potencial que o estudo mostra. Agora, às vésperas da COP, existem duas grandes perspectivas de políticas que podem realmente afetar o crescimento do setor a longo prazo. E uma delas é a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Você acredita que essa política vai conseguir suprir esses gargalos que você tinha mencionado? Financiamento, infraestrutura e regulamentação? Almejamos que sim. Acho que temos tudo para conseguir isso. E quais são as expectativas do setor de mineração para a COP? As expectativas do setor de mineração são que a gente consiga avançar na definição de como implementar e como dar escala às soluções que a gente já sabe que hoje em dia são viáveis para a descarbonização, mas que está faltando essas alavancas serem realmente colocadas em prática. Então, como fazer de fato o fluxo de financiamento, de investimento fluir para essa iniciativa de descarbonização que já está conhecida, está mapeada, mas está pendente dessas alavancas se tornarem realidade. Uma outra questão que normalmente é abordada dentro do papel de mineração, e principalmente em termos dos minerais críticos, é o papel crescente da inteligência artificial nas operações e na tomada de decisão. Você acha que é um tema que já vem sendo muito debatido no dia a dia de grandes empresas de mineração no Brasil, ou ainda é muito muito ficção científica? Não, isso já vem sendo debatido dentro das empresas. Se passar desde o exemplo mais básico, a gente já tem acesso ao uso de ferramentas de inteligência artificial para auxiliar o nosso dia a dia e aumentar a produtividade. Então, as empresas têm estudado isso. A inteligência artificial ela permite um ganho de produtividade incrível, né? Acaba com qualquer sinergia de informação que possa existir. Então, estão sendo testados, sim, assim como automação de minas e equipamentos, e são grandes aliados para, inclusive, a eficiência energética. Então, são ferramentas que permitem que os dados se conectem de uma forma mais rápida, mais simples, para que a tomada de decisão tenha sob perspectiva todos os impactos que vão gerar quando a decisão é tomada. Uma palavra que você tinha mencionado na sua resposta anterior era soluções. Dentro do campo climático, a gente muitas vezes fala sobre a necessidade de se fazer e se produzir inovações. E a Vale promove essa inovação com as suas soluções de minerais, mas também respondendo uma pergunta a um pedido do embaixador André Corrêa do Lago, o CEBEDES criou uma iniciativa chamada Brasil de Soluções, no qual nós coletamos cases de várias empresas associadas, e a Vale é uma delas, para destacar o que o Brasil já vem fazendo dentro desse celeiro e ecossistema de soluções para a descarbonização do país e do mundo no futuro. Vivian, eu queria lhe agradecer muito, acho que foi uma conversa muito rica e necessária. Acho que a mineração está cada vez mais dentro do imaginário popular por conta dessas pautas que vem atravessado o ano de 2025, terras raras, e acho que é super interessante que você tenha conseguido trazer e tangibilizar o que já vem sendo feito, desde o ponto de vista de clima, como também um ponto de vista de sustentabilidade, e o que uma das maiores empresas brasileiras, a Vale, tem traduzido dentro disso. Eu gostaria muito de lhe agradecer pela participação e pela luz que você deu à discussão. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, João. Estou à disposição. Muito obrigado, viu? E para quem não nos acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar as notificações do CEBEDES e compartilhar esse episódio se caso você tenha gostado.
Nos vemos no podcast do CBEDS, que conecta empresas, inovação e sustentabilidade para a descarbonização do Brasil e do mundo.